Juízes capítulo 16, e os irmãos do Efatá, os irmãos surdos, eles estão subindo para a classe deles, onde eles estarão recebendo a palavra de Deus na própria língua, na própria língua deles. Juízes capítulo 16, se você já localizou, nos coloquemos em pé, e nós vamos ler dos versos 15 a 22. Juízes 15 a 22. Capítulo 16. Nós vamos ler um pouquinho sobre a história de Sansão, Quando criança, eu gostava muito da história de Sansão e Dalila. Havia inclusive um desenho animado, no meu tempo, Sansão e Dalila. E só que, se eu não me engano, Dalila ali era um leão, o personagem do desenho. Mas nós vamos realmente falar sobre o verdadeiro Sansão e a verdadeira Dalila. Então ela lhe disse, Dalila falando: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Ela queria saber de onde vinha a força de Sansão, e ele a enganou por 3 vezes. E sucedeu que, importunando-o, ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. Imagino eu que ela começou a chorar, a murmurar, e o homem não aguenta, Ele não aguentou a pressão, e descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ele ou ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono, e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, quando foi rapado. Nesta noite, Deus permitindo, eu quero pregar por que nós falhamos. Por que será que nós falhamos? Vamos fechar os olhos e vamos orar. Pai querido e glorioso, venha falar conosco nesta noite, através de sua palavra. Venha falar conosco através do exemplo de Sansão. Venha, Deus, nos tocar neste momento com a sua palavra, que saiamos daqui sabendo o que Deus quis de cada um de nós. Nos ajude, ó Pai, nas nossas falhas, nos ajude nas nossas fraquezas, nos ajude, ó Pai, nas decisões erradas que fizemos. Nos ajude, ó Deus, a consertar nossas veredas, nossos caminhos. No nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém. Podem se assentar. Por que será que nós falhamos? Findou-se mais um ano e olhamos para trás e podemos apontar várias falhas, vários erros de nossa parte. Só que não podemos mais voltar atrás, nem Deus dá jeito no passado. Deus, Ele perdoa o nosso passado. Sansão, ele foi um dos últimos juízes da nação de Israel.
ele foi o que a Bíblia chama de nazireu, nazireu de Deus. Isto ele foi desde o seu nascimento. O nazireu de Deus era alguém que se separava, era alguém que se santificava, era alguém que precisava controlar o seu apetite carnal, sua paixão carnal. Através de um nazireu, então, as pessoas que não eram, aprendiam que também precisavam abnegar e controlar os seus desejos, principalmente os desejos carnais, e precisavam se separar ou se santificar para Deus. Mas Sansão falhou, ele não cumpriu o seu voto. Na verdade, irmãos, ele era escravo da paixão carnal. Ele era escravo dos seus desejos. Foi a paixão que arrancou os seus 2 olhos. E a paixão fez com que ele fosse humilhado e morresse prematuramente, ainda jovem, fora de tempo. Sempre há razões por detrás de todo o sucesso, como também de todo o fracasso na vida de um ser humano. Você se lembra, em 1998, o Brasil perdeu o saudoso deputado federal Luiz Eduardo Magalhães, morreu jovem, prematuramente, inesperadamente. Os jornais da época disseram que ele sentiu angina por volta das 8h30 da manhã, mas não procurou um médico. Às 11 horas, ele foi fazer uma caminhada de 11 quilômetros, debaixo do sol de Brasília. A angina voltou no final da caminhada, e às 15 horas, às 3 horas da tarde, ele foi parar na UTI de um hospital. Os remédios já não conseguiam dilatar as artérias do deputado, e às 18 horas, ele teve uma parada cardíaca fatal. Se o deputado tivesse seguido alguns princípios básicos de saúde naquele dia, talvez estivesse vivo até os dias de hoje no nosso meio. Ele era hipertenso, ele fumava 2 maços de cigarro por dia, ele tinha um alto teor de colesterol. E além disso, ao primeiro sinal de dor, deveria ter ido ao médico, mas não foi. Ele tinha planos naquela época para ser o governador do estado da Bahia e, quiçá, futuro presidente do Brasil. Ele jamais pensou que os seus hábitos pessoais pudessem impedir todos os seus sonhos, todos os seus planos. Sansão também pensou que fosse imbatível, pensou que fosse invencível. Ele não era deputado federal, mas ele era juiz na nação de Israel. Ele era considerado o homem mais forte. Porém, Sansão abusou de seus direitos e de seus privilégios. Ele falhou em não seguir os princípios básicos da palavra de Deus, assim como muitos falham em não seguir os princípios básicos de saúde. Enquanto não seguirmos, você e eu, os princípios básicos do crescimento espiritual, não poderemos gozar das plenas bênçãos do verdadeiro evangelho, do verdadeiro cristianismo. Quero lhe mostrar nesta noite quais foram as falhas de Sansão. Em primeiro lugar, Sansão não disciplinou a sua vida interior. Ele era escravo da paixão, ele era escravo dos seus próprios pensamentos e principalmente dos seus sentimentos mais internos, mais íntimos. Ele era forte por fora, matava leões, mas ele era muito fraco por dentro. Ele podia matar 1000 homens com apenas uma queixada de burro, mas ele não conseguiu dominar a si mesmo, não conseguiu controlar as suas próprias emoções. Tiago 4, versículo 1 diz: de onde vêm as guerras? De onde vêm as pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Nós estamos travando uma batalha interna todos os dias.
falta de disciplina interior é o que mais impede o nosso crescimento espiritual, a nossa maturidade espiritual. E as nossas igrejas estão cheias de pessoas como Sansão. Elas são fortes por fora, elas podem cantar, elas podem evangelizar, elas podem pregar, elas podem fazer muitas coisas que os olhos avistam, mas fracas por dentro, porque são amarguradas, são críticas, são dominadas por emoções. A geração dos nossos avós, eu nem mais digo a geração dos nossos pais, mas a geração dos nossos avós foi uma geração que ensinava autocontrole. Os filhos aprendiam a dominar o temperamento desde cedo, desde o berço. E esta foi a falha de Sansão. Ele nunca conseguiu dominar a si mesmo. E Jesus disse, irmãos, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios. Então eu não quero ser dominado por um coração assim. Eu não quero ser dominado por uma natureza assim. Como podemos disciplinar a nossa vida interior? Através de um conhecimento organizado da palavra de Deus. E eu digo organizado porque não adianta aquele tipo de conhecimento fragmentado. Muitas pessoas têm conhecimento fragmentado da palavra de Deus, elas podem citar um versículo ou outro. Eu me lembro deste crente que, ao invés de ler a palavra de Deus de forma organizada, ele tinha uma caixinha de promessas. E todos os dias ele retirava uma daquelas promessas. Na pressa, ele nem olhou a caixinha de promessas. Ele abriu a Bíblia a esmo para ver o que Deus tinha para ele naquele dia. E ele parou naquela passagem e Judas foi e se enforcou. Na hora ele pensou, isso não é para mim. E abriu a Bíblia a esmo em outra passagem e leu, vá e faça o mesmo. Conhecimento fragmentado da palavra de Deus não nos ajuda, ao contrário, piora a nossa situação, piora a nossa condição espiritual diante de Deus. Pedro disse, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Meus amados, existe o leite falsificado sim. Ele tem cor de leite, mas não é leite. Tem cheiro de leite, mas não é leite. Tem até gosto de leite, mas não é leite. Não passa de água oxigenada. O leite da palavra de Deus é racional e causa o nosso crescimento espiritual. Certo pastor liberal disse que não se pode aprofundar nas escrituras sagradas, porque as pessoas não entenderiam. Se for assim, então, não podemos estudar o livro de Daniel, não podemos estudar o livro de Apocalipse. No entanto, a própria Bíblia diz, desejai afetuosamente o leite racional. Amém, irmãos? Nós precisamos desejar um conhecimento organizado da palavra de Deus. O aprendizado da Bíblia inclui vários tipos de atividades, dentre elas os cultos da nossa igreja, as pregações e os ensinamentos de nossa igreja, também o nosso devocional diário, nossa procura pelo Deus da Bíblia, através das páginas sagradas. E a palavra racional é justamente o oposto de emocional. As emoções são importantes, as emoções são bem-vindas, mas elas são passageiras e elas são falhas. O homem que domina o seu interior, ele vai fazer o certo porque sabe, não porque sente. Amém, irmãos? Ai de nós quando agimos apenas pelos sentimentos, quer seja em relação à igreja, quer seja em relação à própria família. Muitas vezes, nosso sentimento será contrário ao que é bom, ao que é justo, ao que é verdadeiro,
Por isso nós não agimos pelo que sentimos, nós agimos pelo que sabemos. Isso significa dominar o homem interior, dominar a natureza interior. A palavra racional é o contrário de emocional. E o homem que domina o seu interior, ele fará o certo, mesmo contra a sua vontade. Além de estudar a palavra, você precisa fazer uma aplicação pessoal dos ensinamentos recebidos. Caso contrário, você e eu seremos como o Mar Morto, rico em conhecimento, porém nós não sabemos como aplicar aquele conhecimento e transmitir aquele conhecimento. Tiago 1,23 diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Narcisismo, fica olhando para si mesmo, se endeusando, se embelezando, se amando, se protegendo. Eu tinha um professor de homilética que se assentava no fundo da sala de aula, enquanto nós pregávamos os nossos sermões. E ele ficava ali para nos julgar. Depois que todos pregavam, ele vinha perante a classe e dizia: a sua mensagem foi muito boa, suas explicações foram boas, seus argumentos foram bons, mas você não aplicou, você não me disse o que fazer com todo aquele conhecimento, você não me disse como fazer com todo aquele conhecimento. E a aplicação é isso, é você sair do nível do conhecimento e praticar o que você aprendeu e praticar o que você conheceu. Por isso Tiago disse, cumpridor da palavra. Tiago também disse: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, que é a Bíblia, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, este tal será feliz, será bem-aventurado no seu feito. Então, nada produz mais felicidade, mais bênçãos sobre as nossas vidas do que quando conseguimos sair da igreja e aplicar o que ouvimos, viver o que aprendemos, colocar em prática o que Deus nos mostrou na sua palavra. Sansão era alguém que tinha pleno conhecimento das Escrituras, mas não praticava, não aplicava este conhecimento na sua própria vida. A Bíblia enfatiza, por exemplo, a importância da igreja local, mas ser fiel à casa de Deus, irmãos, exige o quê? Disciplina interior. Muita gente, não pouca gente, acaba deixando a igreja, por quê? Não consegue dominar a sua própria vontade. Certo irmão, ele entra às 7 horas da manhã no trabalho, sai às 7 horas da noite, todos os dias, inclusive no sábado. No entanto, ele nunca perdeu um culto da igreja. Eu fiquei curioso e perguntei-lhe: como que você faz para não perder nenhum culto da igreja, sendo tão ocupado assim? E ele disse: pastor, eu confesso, é difícil tirar o corpo fora da casa, mas uma vez que eu chego na igreja, o prazer de estar na casa de Deus compensa tudo. Amém, irmãos? É difícil arrastar o corpo para a igreja, mas uma vez na casa de Deus, o prazer compensa tudo. Sansão não tinha prioridades certas. Ele tentou satisfazer a carne e por isso recebeu a recompensa que a carne sempre produz. Eu estou há 25 anos dizendo isso para as pessoas. Gálatas 6:8, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Eu estou há 25 anos dizendo para as pessoas: olha, se você plantar as bênçãos de Deus no dia de hoje, você vai colher as bênçãos de Deus no dia de amanhã. Isso é bíblico, mas o contrário também é verdade. Sansão não tinha prioridades certas. Tentou satisfazer a sua carne o tempo todo de sua vida. E por isso ele recebeu a recompensa que somente a carne poderia lhe dar. E qual foi a segunda falha dele?
Sansão não disciplinou agora a sua vida exterior. E é interessante, quando você não controla o interior, olha, em breve você vai expressar aquela falta de controle no exterior também. Em outras palavras, ele não se preocupou com o seu comportamento, com o seu testemunho público. E geralmente, quando você não tem prioridades no seu interior, você vai falhar também do lado de fora. Sansão era, pelo menos de nome, um nazireu, uma pessoa supostamente separada para Deus, usada por Deus. No entanto, o seu comportamento era o de um pagão e não de um nazireu. Certa vez um pai estava explicando para o seu filhinho de 5 anos o que era ser um cristão. E o pai, todo eloquente, explicou para a criança o verdadeiro significado de cristão. E depois daquela aula maravilhosa, a criança arregalou os olhos, olhou para o pai e disse: pai, e por um acaso nós conhecemos algum cristão de verdade? E aquela pergunta doeu no coração do pai, porque o próprio filho não pôde ver no pai as qualidades de um verdadeiro cristão. Sansão não era um verdadeiro nazireu, seu testemunho era comprometedor. Ele se comprometeu de várias maneiras. Primeiro, ele frequentou lugares duvidosos. Ele foi para a terra dos filisteus. Foi ali que os seus problemas se iniciaram. Se não tivesse ido, não teria sido tentado. Se não tivesse ido, não teria caído em pecado. Não teria perdido os olhos. Não teria sido humilhado. Não teria perdido a vida. Lugares errados podem causar sérios problemas em nossas vidas. Às vezes, a nossa própria casa pode se tornar um lugar errado, dependendo da hora e do dia em que ficamos. A Bíblia diz que o rei Davi ficou em casa, quando na verdade deveria ter ido para a guerra. Foi neste dia que ele viu uma mulher se banhando na sacada de uma casa. Ele a cobiçou, como rei, ele adulterou com ela e depois mandou matar o marido. Se ele não tivesse ficado em casa, não teria sido tentado e não teria caído em pecado. Sansão, então, se comprometeu visitando lugares errados. E segundo, ele se associou com pessoas erradas também. Talvez nada tenha trazido mais problemas, mais embaraços para as vidas das pessoas do que a associação com pessoas erradas. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E eu acredito nesta palavra, eu acredito nesta promessa. Ele se envolveu com 3 mulheres que não tinham a mesma fé, não tinham os mesmos princípios, não tinham o mesmo Deus que ele. A primeira foi uma das filhas dos filisteus com quem ele se casou. A segunda foi uma prostituta que ele buscou na cidade de Gaza. E a terceira foi esta, Dalila, que trouxe a sua ruína final. Nós devemos ter cuidado, então, com o tipo de pessoas com quem nos associamos. Elas podem cortar as nossas asas, assim como Dalila cortou o cabelo de Sansão. Um jovem fez uma decisão de viver para o Senhor Jesus Cristo, mas ele ficou preocupado com seus amigos de infância, de escola, e ele foi para o pastor e perguntou: pastor, como eu posso me afastar dos meus amigos que têm me acompanhado há vários anos, porque eles fazem coisas que agora eu não quero mais fazer? O pastor sabiamente respondeu: você não precisa se afastar deles, eventualmente eles irão se afastar de você, se sua vida realmente for agradável a Deus. Eu me lembro ainda adolescente, devia ter 13 anos de idade, a pedido do meu pai, fui ajudar um amigo dele no supermercado. Trabalhei por 2 meses naquele supermercado.
Eu ainda era adolescente, ainda era criança. Fiz amizade com o açougueiro do supermercado. Ele era um homem casado, sagaz, adulto. E por vários dias ele ficou me convidando a ir com ele para uma casa de prostituição. E ao mesmo tempo eu o convidava para ir à igreja. Mas eu era jovem, ele era adulto, eu era simplório, ele era sagaz. Então a única solução que eu encontrei foi sair daquele emprego. Quando disse ao meu pai o que estava acontecendo, ele concordou que eu deveria sair daquele emprego, porque se eu tivesse ficado ali por mais alguns dias, o açougueiro teria me influenciado e teria prejudicado a minha vida para sempre. Deus diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Sansão, então, ele se comprometeu visitando lugares errados, e ele se comprometeu se associando com as pessoas erradas. Mas em último lugar dentro deste ponto, as irmãs ainda não calcem os sapatos. Eu ainda não estou terminando. Ele não deu testemunho de Nazireu. A palavra Nazireu significa consagrado, separado. Você sabia que Sansão, Samuel e João Batista são chamados de nazireus na Bíblia? Mas Samuel e João Batista, eles deram testemunho de pessoas separadas e consagradas a Deus. Sansão não. Sansão falhou. E assim também há muitas pessoas que não compreendem o verdadeiro significado de cristão. Elas dizem: eu sou cristã, mas significa imitadores de Cristo, miniaturas de Cristo e seguidores de Cristo. Literalmente, pequenos cristos. Sansão dizia: eu sou nazireu, mas ele bebia, ele se misturava com mulheres estranhas e uma delas cortou o seu cabelo. Agora pessoas dizem: eu sou cristã, mas não tem certeza da salvação, não tem certeza da vida eterna, vivem para o mundo, se comportam como incrédulas e não têm Jesus no coração. Hoje em dia, sabe qual é a moda em algumas igrejas? Profetiza sobre o teu irmão. Profetiza sobre o teu irmão. Então, se você me permite, eu vou profetizar sobre algumas pessoas nesta noite, e eu vou dizer isso para você: a menos que você se converta ao Senhor Jesus Cristo como único e verdadeiro Deus, a menos que você se arrependa dos seus pecados e seja salvo, um dia você vai ouvir dos lábios de Jesus Cristo mesmo essas palavras: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas se eu pudesse mesmo profetizar, eu iria profetizar: aceite a Cristo. Amém, irmãos? Aceite a Cristo e jamais escute isto dos lábios do Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro cristão, ele não tem prazer na iniquidade. Ele foge do pecado. Às vezes ele cai, mas a palavra de Deus diz que ele logo se levanta. Ele parece aquela criancinha de 5 anos de idade que pediu para ser batizada, mas o pastor perguntou-lhe: você tem certeza que é salva para ser batizada? Ela disse: eu tenho, pastor, eu aceitei a Cristo. Me prove que você aceitou a Cristo. E apesar de 5 aninhos só de idade, ela disse: pastor, antes de aceitar a Cristo, eu era uma pecadora que corria para o pecado, mas agora que Cristo habita em mim, eu sou uma pecadora que corro do pecado. Amém, irmãos? Agora ela corre do pecado. Às vezes ele nos pega, mas é um acidente de percurso, porque o cristão não tem prazer na iniquidade. Alguém comparou os cristãos de hoje com vários objetos que usamos no dia a dia. Alguns cristãos são como a canoa. Por que como a canoa? Precisam sempre que alguém os remem. Alguns cristãos são como a pipa. Por que a pipa?
Precisam ser amarrados ou podem voar para longe? Alguns cristãos são como gatos. Por que como gatos? Precisam sempre ser adulados, senão eles deixam a igreja. Alguns cristãos são como balões. Mas por que logo balões? Cheios de ar e sempre prontos para estourar. Alguns cristãos são como carroças. Por que carroças? Precisam ser puxados. Outros são como lâmpadas. Por quê? Vivem apagando, vivem acendendo. Vivem apagando, vivem acendendo. Mas o melhor são aqueles que deixam o Espírito Santo encher seus corações e controlar suas vidas. Que tipo de cristão é você? Sansão foi alguém que falhou, porque não disciplinou a sua vida interior e não disciplinou a sua vida exterior. E agora sim, em último lugar, Sansão tornou-se inimigo de Deus. Tornou-se inimigo de Deus. Colossenses 1:21 fala sobre os inimigos de Deus. A vós também que no outro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, más obras, agora contudo vos reconciliou. Então, de acordo com este texto, toda pessoa que não tem o conhecimento verdadeiro de Cristo constitui-se inimigo de Deus. Agora, Sansão tinha o conhecimento de Deus, mas agiu como se não o tivesse. Este talvez seja o pior tipo de situação, aquele que conhece, mas não pratica. Além disso, a Bíblia diz também, em Tiago 4:4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de quem? De Deus. Eu tenho que escolher se o mundo vai ser meu amigo ou se Deus será meu amigo. Existem dois elementos no mundo que têm batalhado contra Deus desde a queda do homem no jardim: o pecado e a falsa religião. Sansão aliou-se aos dois. Primeiro, ele não resistiu à tentação. Sansão não resistiu. Mas a Bíblia garante que podemos resistir. A Bíblia diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape, para que a possais suportar. Ele, Sansão, deixou com que a lascívia e deixou com que a paixão determinasse a escolha de seu destino, e não o verdadeiro tipo de amor. A Bíblia deixa claro: eu posso pecar, mas eu não preciso pecar. Sim, eu tenho capacidade para pecar, mas eu não preciso pecar. Mas pastor, a carne é fraca, sim, mas o espírito é forte. 2 homens se converteram a Jesus Cristo e foram salvos do alcoolismo. Um deles podia dizer assim: eu não sinto mais vontade de beber, até o cheiro do álcool agora me provoca náuseas. Eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. Amém por isso. Mas o outro disse assim: eu não passo um dia que não sinto vontade de beber novamente. Eu não passo um dia que eu não sonho com a bebida. Eu não posso passar nem em frente a um bar que sou tentado a entrar e beber. Eu só não volto a beber por causa da graça e da força de Deus em minha vida. Qual a diferença entre esses 2 homens? Nenhuma. O importante é que nenhum deles voltou ao pecado, nenhum deles voltou ao vício, nenhum deles voltou à bebida. Porque não é pecado ser tentado, mas cair na tentação. Veja 2 Pedro 2,9. Assim sabe o Senhor
livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Olha, eu não sei qual que é o escape que Deus está usando na sua vida, talvez não seja o mesmo que Ele usa na minha, mas o importante é que Ele está dando para todos nós o escape para suportar as tentações. Sim, nós podemos pecar, mas não precisamos pecar. E além do pecado, Sansão também se misturou com religiões falsas, a religião dos filisteus. Ao se casar com uma das filhas dos filisteus, ele concordou com aquela religião pagã. Os judeus eram monoteístas, acreditavam apenas em Jeová, mas os filisteus eram politeístas. Eles acreditavam em várias formas de deuses. Agora eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Só existe um Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma paz neste mundo, e é o Senhor Jesus Cristo. O mundo caminha para o ecumenismo, para o ajuntamento de todas as religiões numa só, sem separações. Mas a palavra de Deus ainda diz, irmãos, em 2 Coríntios 6,17: por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Sansão não saiu do meio deles, ao contrário, Sansão foi para o meio deles, e por isso ele morreu prematuramente, perdeu o seu testemunho, perdeu a sua utilidade, perdeu a sua vida. Então, concluindo, por que nós falhamos? Por que nós erramos? Suas falhas não são as mesmas das minhas, mas nós todos falhamos. Por quê? Falhamos porque deixamos de disciplinar a nossa vida interior. Deixamos de fazer faxinas. Deixamos de fazer um inventário espiritual. Graças a Deus, nesta igreja, nós temos um altar e nós convidamos os filhos de Deus para que visitem frequentemente o altar. Porque o altar é um lugar de inventário espiritual, de faxina espiritual. Nós falhamos porque não disciplinamos a nossa vida exterior. Nós fazemos parte da geração que não se importa mais com o seu testemunho, não se importa mais com a sua reputação, não se importa mais com o que as pessoas pensam, vão dizer. E, sem querer, nós nos tornamos inimigos de Deus, porque se você vai optar por este mundo, logo se constitui inimigo de Deus, mesmo sendo salvo. O cristão, ele precisa ser cheio do Espírito Santo para não falhar. Meu pastor sempre dizia, e hoje eu tenho certeza disso, é impossível viver a vida cristã sem o poder de Deus. É impossível viver a vida cristã sem o Espírito Santo. Mas como eu posso ser cheio do Espírito Santo? É lição de escola dominical, é lição que as professoras estão ensinando para as crianças, mas é a lição que nós adultos temos que acreditar e aprender também. Nunca abandone a palavra de Deus. Encha-se do conhecimento e da Bíblia. Ela é a luz para o seu caminho. Nunca abandone os seus joelhos na oração. Nunca abandone o ministério de oração. Nunca abandone a igreja. Nunca abandone os seus irmãos em Cristo. Nunca abandone o evangelismo. Fale de Cristo. E nunca abandone as boas companhias. Aquelas pessoas que podem te influenciar para o bem e não para o mal. Você soube nesta noite porque falhamos. Mais importante do que isso, você soube também como voltar atrás. Como voltar atrás diante de todas as falhas.
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ninguém era mais consciente de suas falhas do que Martinho Lutero, um dos pais da Reforma Protestante. Ele chegava a ficar depressivo por causa de suas falhas, por causa de seus pecados. Um dia ele estava dormindo e sonhou. Sonhou que o diabo lhe apareceu com um enorme livro, e no livro, todos os pecados, todas as falhas de Martinho Lutero listadas. E o diabo começou a ler uma por uma. E de repente Martinho Lutero estava ficando louco de ouvir a respeito de seus próprios pecados. E ele gritou e disse para o diabo: pare, pare, eu tenho outro livro. E levantou a Bíblia. E este livro diz: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Não só de alguns, mas de todos. O sangue de Jesus Cristo foi derramado por todos os seus pecados, por todos os meus pecados. Não fique derrotado. Você pode se levantar. Você pode se levantar nesta noite, lavado, redimido, restaurado, e viver uma vida gloriosa para Jesus Cristo.